Olá pessoal, aqui é o Damião e vou dar continuidade ao assunto de regressão em R. Nessa videoaula a gente vai tratar de regressão não linear dessa vez, que no último vídeo de regressão a gente tratou de regressão linear em R e dessa vez a gente vai tratar de regressão não linear. Um roteirozinho aqui sobre o que a gente vai ver no vídeo. Primeiro a gente vai ver um conceito básico de regressão não linear, lembrando que essa aula já presume que vocês já conheçam o assunto de regressão não linear e os cálculos feitos na mão, né, a lápis, e a gente vai aprender como fazer essa regressão não linear no R. Para isso a gente vai usar a função NLS, que a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Bom, e a regressão não linear, assim como a regressão linear, ela é um método estatístico muito utilizado para modelar a relação entre uma variável dependente e uma ou mais variáveis independentes. Assim como a regressão linear, ela é uma das técnicas mais simples e amplamente utilizada na análise de dados e de previsão. Bem, o objetivo da regressão linear é encontrar uma equação não linear, como o próprio nome já diz, né, que descreve a relação entre as variáveis envolvidas. Essa relação ela pode descrever o comportamento de várias curvas, e a regressão não linear ela busca encontrar a melhor curva que ajuste a dispersão desses dados. Bem, aqui a gente tem um exemplo básico de um ensaio qualquer, onde o eixo y vai representar o comportamento da variável y e o eixo x vai representar o comportamento da variável x. Bom pessoal, já trouxe nossos dados aqui para o R e o primeiro passo é armazenar os valores nesses dois vetores aqui. As variáveis em x vão ser armazenadas nesse vetor x e as variáveis em y vão ficar armazenadas nesse vetor y. A gente pode também armazenar nossos dados nesse data frame para ficar melhor organizado. Em seguida a gente pode dar um print para verificar se foi mesmo armazenado. Como vocês podem ver aqui no console embaixo, os dados foram armazenados. E o próximo passo é plotar esses dados em um gráfico. Para isso a gente vai usar o comando plot. E como vocês podem ver aqui na direita, a dispersão desses dados se aproxima de uma equação exponencial. Então a gente vai usar o ajuste não linear exponencial para tentar encontrar uma curva que melhor se aproxime desses dados aqui. Então o primeiro passo vai ser preparar o ajuste de um modelo não linear, mas para isso a gente vai ajustar esse modelo linearmente para encontrar os parâmetros iniciais. A parte do ajuste linear a gente já viu no vídeo passado, então a gente pode passar um pouquinho mais rápido. A gente extrai o coeficiente θ0, α0 e β0. A gente também tem um modelo de regressão linear, que a gente usa a função LM, que a gente já viu no vídeo passado. E após a extração desses três coeficientes, a gente pode armazená-los, que serão os parâmetros iniciais, a gente pode armazená-los em um vetor. Em seguida, a gente pode dar um print para a gente ver esses coeficientes iniciais, como vocês podem ver no console aqui embaixo. O alfa, o beta e o θ, então esses três valores. E o próximo passo será realizar o ajuste não linear utilizando a função NLS. A função NLS ela recebe um modelo de regressão não linear, que no nosso caso é um modelo exponencial, alfa vezes exponencial de beta vezes x mais θ. Esse é um modelo de uma curva exponencial genérica. E a gente informa aqui os parâmetros iniciais. Os parâmetros iniciais é esse start. Os dados são o nosso data.def.
E esse será basicamente o nosso ajuste não linear exponencialmente falando. Em seguida, a gente precisa apenas plotar a nossa regressão. Bem simples, a gente também já viu isso na videoaula passada. Então a gente usa o comando plot. O eixo X aqui informado por nossa data.defx. O nosso eixo Y será o nosso data.defy. Todos esses comandos também a gente já viu na aula passada, então a gente já pode ir um pouco mais rápido. Como vocês podem ver aqui no lado direito, essa é a curva em vermelho, a curva exponencial que melhor se ajusta aos dados. A gente pode armazenar esses coeficientes e escrever aqui no gráfico para ficar melhor a visualização. A gente pode primeiro exibir esses coeficientes, né? A gente pode extrair com a função summary, que a gente também já viu na videoaula passada. Então, se você não está lembrado, volta lá um pouquinho na aula passada para a gente recordar dessa funçãozinha. E aqui estão os nossos coeficientes, o alfa, o beta e o teta. Os coeficientes que o NLS gerou. Em seguida, a gente pode armazenar esses coeficientes. A gente extrai do nosso resumo do modelo o alfa, o beta e o teta. E a gente pode escrever a equação dessa curva aqui no gráfico com a função mtest, que a gente também já viu na aula passada. A gente usa esse comando e aqui a gente escreve a equação da nossa curva, onde aqui ficará o nosso alfa, aqui o nosso beta e aqui o nosso teta, uma aproximação de 3 casas decimais. E aqui a gente informa o nosso alfa, beta e teta. Aqui no lado direito, como vocês podem ver, já atualizou a nossa equação exponencial referente ao nosso gráfico ajustado. E basicamente é isso, pessoal. Qualquer dúvida vocês podem deixar no comentário ou entrar em contato comigo lá na salinha do PET. Bom, pessoal, por hoje é só. Obrigado por ter assistido até aqui. E não se esqueça de deixar seu like e seu comentário com sua dúvida, que a gente responde assim que possível.